Hoje quero compartilhar com vocês, gravando um vídeo, que todos nós aqui na Terra temos uma missão. E o tema é missão no mundo. Sim, sabemos que temos uma missão no mundo, mas de que tipo? Tem alguma relação com a missão que o próprio Jesus Cristo recebeu do Pai quando se encarnou? João 17, nós vamos ler João 17, o 14, o 15 e o 18. 14. Eu lhe tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. 15. Não peço que tires do mundo, e sim que guardes do mal. 18. Assim como eu e tu, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Jesus ora ao Pai, conversando com ele, desabafando, prestando contas e pedindo. Versículo 14. O mundo os odiou. Como discípulo de Cristo, como devemos reagir a um mundo que odeia e persegue? No texto não temos resposta direta, mas há uma pista no versículo 18. A missão que Cristo deu aos discípulos é igual à missão que ele recebeu do Pai. Ele disse no versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos ver algumas das missões de Cristo ao mundo e também algumas das nossas. Missão de Cristo, salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. E Lucas também 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Claro que essa é a missão exclusiva de Jesus. Só Ele é o Salvador do mundo. Ninguém mais tornou o Salvador do mundo, dando sua vida e morrendo sem pecado. Missão nossa. 1 Coríntios 9:22 diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Romanos 11:14 diz assim: para ver se de alguma maneira posso excitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. O que significa levar a salvação a alguns? Jesus continua salvando do céu. Ele quer que seus discípulos se envolvam na salvação do mundo. Como não podemos salvar, apresentamos a pessoa de Cristo. Um amigo viu um homem atropelado e levou ao hospital. Ele não era o médico, mas levou ao médico. Então a primeira maneira de retribuirmos o ódio do mundo é levando a salvação a eles. Missão de Cristo, anunciar o Evangelho. Lucas 4:43. Ele, porém, lhe disse: também é necessário que anuncie às outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. E também dar testemunho da verdade, Jesus veio. João 18:37 diz assim: disse-lhe, pois, Pilato: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade a todo aquele que é da verdade e ouve a minha voz. Jesus também veio para dar testemunho da verdade. A salvação que Jesus operou foi realizada na cruz, onde morreu pelos pecadores. Mas essa salvação tinha que ser anunciada, ensinada, oferecida. Durante 3 anos e meio, Jesus pregou intensamente o Evangelho e falou muito da verdade. Missão nossa. Cristo, Ele quer que falemos ao mundo inteiro o Evangelho. Marcos 16:15 diz assim: disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Missão de Cristo: através da pregação, levar alguns a se converterem e escaparem do julgamento de outros, e outros, através da rejeição da pregação, a tornarem responsáveis. João 9:39. Disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Os que não veem, aqui ele está dizendo que os que não veem, que se chegariam ao ponto de conhecerem a sua cegueira. E os que veem, que se achavam salvos, sem necessidade de arrependimento, juízo. Nossa missão: quando pregamos, uns se salvam, outros continuam perdidos e perecem. Uns continuam mortos espiritualmente e responsáveis pela recusa. Outros se tornam vivos pela conversão. É errado o crente se sentir frustrado porque sua pregação não surtiu efeito. Se rejeição é sinal de fraqueza ou falta de apoio de Deus, o que deveríamos dizer de Jesus? Nunca devemos pensar que ao rejeitar o Evangelho é sinal de fraqueza ou falta de apoio de Deus. O que deve frustrar o crente é não pregar o Evangelho.
Quanto às consequências da pregação, isso é com Deus, não depende de nós. É Deus quem faz a obra, não é nós. Então, enquanto o mundo os odeia, devemos mostrar que são cegos e precisam ver. Missão de Jesus, servir. Mateus 20, 28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não se limitava a pregar de maneira fria e distante das pessoas, ele as servia. Não um serviço casual que começou a fazer quando começou a crescer, mas um dos motivos pelos quais veio ao mundo, mostrar que Deus espera dos homens, que se ame e cuide um dos outros. Missão nossa. Se eu desse uma lista para você preencher os propósitos da sua vida, não sei se teria servir os outros, pois se não houvesse, deveria ter. Jesus quer isso de nós. Mateus 20, no 25 ao 27, diz assim: 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados os que grandes exercem autoridade sobre eles. 26. Não será assim entre vós. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso serviçal. No 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Jesus está dizendo que quem quiser ser o primeiro, que seja o vosso serviçal, que sirva. E qualquer que entre vós que queira seja o primeiro, que seja o vosso servo. Missão de Cristo, cumprir a lei também. 5, Mateus 5,17 diz: não cuideis que vim destruir a lei dos vossos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus cumpriu rigorosamente a lei de Deus, que exigia a perfeição moral e espiritual do ser humano. É um dos motivos pelos quais veio ao mundo mostrar que um homem sem pecado poderia seguir a lei e servir de exemplo a todos que queriam agradar a Deus. Nossa missão. Do que adianta levar a salvação às pessoas, falar do evangelho para elas, sermos prestativos se não temos o comportamento moral que Deus exige dos homens. Mas o que isso tem a ver com o mundo? Mateus 5,16 diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pelas nossas obras, ações, reações, comportamentos, poderemos levar as pessoas a se interessarem seriamente por Deus. Ou simplesmente ao contrário. Se nós tivermos tudo errado na nossa vida, as pessoas podem não querer a Deus. Resumindo, devemos retribuir o ódio que o mundo tem por nós com o interesse pela salvação deles, com a pregação do evangelho, com a disposição para servi-los e com uma vida bonita, para que eles tenham vontade de imitar. Se formos resumir a nossa missão, numa só palavra, fácil encontrá-la: amor. Mateus 5,44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e os que vos perseguem. Que Deus nos ajude na missão de amarmos o mundo, amarmos as pessoas deste mundo que nos odeiam. E o amor é mais do que dizer eu te amo. 1 João 3,18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Não basta dizer eu te amo. Sua atitude vai dizer se você ama ou não. Amemos por obras e em verdade. Do que adianta você ver o seu irmão perecendo a falta do pão, a falta da vestimenta, e você dizer eu te amo, Deus abençoe. Não basta. Jesus nos ensinou a servir uns aos outros.